Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do WSPcast, o podcast da WSP, onde toda semana a gente traz um convidado especial para te trazer uma inspiração, uma mensagem, uma história de superação na área de vendas, empreendedorismo, crescimento pessoal e profissional. E hoje não será diferente, estou com uma convidada especial aqui. Ela que era estilista de formação e decide mudar para a área de vendas, participa de um reality show em 2019 criado pelo próprio Flávio Augusto, a Universidade da Matrícula, um programa de formação de franqueados, e se depara com um problema imprevisto que ninguém estava esperando, que era a pandemia. Então hoje vou pedir para ela contar um pouco dessa história de superação, como ela passou por todas as dificuldades e essas mudanças para que te tragam uma mensagem de inspiração. Hoje estou com a Vanessa Matsushita. Muito obrigado por aceitar o convite. Vanessa, seja bem-vinda ao nosso podcast, tudo bem? Tudo certo. Eu que agradeço o convite. Bom, Vanessa, vamos bater um papo aqui sobre diversos assuntos, mas antes de mais nada, deixa a galera te conhecer um pouquinho. Me fala, você é de São Paulo, certo? Como era a sua vida antes da área de vendas? Conta um pouquinho de quem era a Vanessa na infância, na adolescência. Sim. Primeiramente, muito obrigada novamente pelo convite. Só fazendo um ajuste na tua introdução, eu trabalhei também, de certa forma, era no comercial, mas numa outra indústria, na minha indústria de formação, né? E, bom, eu sou nascida em São Paulo, criada pelos meus avós, praticamente, né? Porque meus pais trabalhavam bastante. E depois da faculdade, quando comecei a ingressar na indústria mesmo, de moda, eu me deparei com um contexto muito diferente do que era a minha expectativa. Talvez até pela minha maturidade no momento, eu não imaginava a quantidade de limitações que eu tinha e do que era realmente o mercado, né? O mercado em que você precisa ser uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa que puxa o saco, uma pessoa... Enfim, há alguns atributos que eu não considero que seja o meu forte, né? Então, eu rapidamente me decepcionei, minha expectativa era muito grande de construir uma marca, com aquilo que eu acreditava. Eu sempre fui um pouco, hoje mais correta, mas sempre fui um pouco incorreta ali no sentido de não querer entrar no óbvio, e eu queria uma marca que tivesse essas características. Só para a galera entender, e até para eu entender um pouquinho também, Vanessa, quando uma pessoa escolhe fazer uma faculdade na área de modas, quais são os principais objetivos dela? É criar uma marca? Ou ela ela pode trilhar dois caminhos, né? Um caminho de negócios mesmo, em que ela vai trabalhar, por exemplo, no marketing de uma marca, ela vai trabalhar... ela pode, inclusive, optar por trabalhar na modelagem, que é na construção mesmo, que não era... um designer? Uma modelista, ela constrói as peças, é uma pessoa que, em resumo, tá? Como você é mais simples na comunicação, é uma pessoa que costura as peças, certo, que gosta de botar a mão na massa. Eu era uma pessoa mais da criação, então eu entrei, inclusive, com esse intuito, porque é o que eu gostava, de criar, sempre desde nova... Criava minhas coisas, minhas roupas, então eu queria ir por esse caminho. E aí eu me deparei com um contexto, como eu mencionei, diferente, porque primeiro que existe muitas coisas que eu considero ruins, né, ali no backstage, muitas drogas, inclusive, né? Coisas ruins, coisas que eu não me sentia confortável. Coisas que a gente escuta falar do mundo fashion é verdade, então. É verdade. E eu trabalhava muito também, assim, mas muito. E não via uma perspectiva. Eu tenho como referência na minha família o trabalho como algo
bastante presente, né? Eu sempre vi minha mãe trabalhando muito, meu pai também. Então, eu tinha isso como normal, trabalhar bastante, só que eu sempre fui muito ambiciosa também. Então, eu fazia conta, né? Eu pensava, bom, eu vou construir uma marca, e aí eu vou ter que me adequar a esse ambiente se eu quiser ter algum resultado. E aí eu encontrei numa fatia aí desse mercado algo que falasse mais comigo, que é a parte de alta costura, que tem mais do handmade ali, uma coisa mais pessoal, né, mais humano. E a estilista que eu trabalhei, inclusive, tinha essa identidade muito forte, eu me identifiquei muito. E aí construí ali junto com ela né, para ajudar lá na marca, no crescimento. Só que eu me deparei ali também, de novo, com limite, né? Porque essa indústria, quando você trabalha com artistas, o artista ele precisa estar num lugar de inspiração. E eu atuava ali também na operação, ali com a construção das peças, com as costureiras, com a cliente, com a noiva, com a pessoa que fosse fazer o vestido ali de alta costura. Então eu estava muito ali na operação, vendo tudo. E ela, numa parte mais criativa, eu tinha umas assim, não conseguia avançar no que eu queria ali, porque eu via que ela estava muito fora, né, do que é realmente até mesmo o negócio dela, entendeu? E aí nisso, ela contratou, acho que até se deparando com essa limitação, ela contratou uma empresa de consultoria de mercado, então, que trabalhava com grandes empresas. E aí ela cometeu um erro muito grande, porque dentro do know-how que eles tinham, aquilo não conversava com o universo dela. E aí eles fizeram uma série de mudanças, inclusive mudanças que afetavam diretamente a minha remuneração ali dentro, porque segundo eles eu ganhava muito e não podia, assim, uma pessoa que não tá, né, que não tá ali no back-office, por exemplo, né, ganhar mais do que uma gerente de marketing ou qualquer coisa nesse sentido, e aí eles vetaram, né, o meu comissionamento, que era bastante importante, e aí, naquele momento eu entendi, esse não é o meu caminho, né. Nessa época, Vanessa, você já acompanhava o Flávio Augusto? Sim. E o que te conectava com ele nessa época? Eu considero, assim, de modas, né? Tudo bem que você tinha já uma veia empreendedora, mas como que você se conectou com o Flávio? A mensagem do Flávio entrou muito forte no meu coração. A primeira vez que eu vi um vídeo dele no YouTube, aliás, eu já acompanhava ele no Facebook, mas eu vi um vídeo aqueles vídeos muito antigos do ovo e da galinha. Que houve enfim, né, da águia enfim, que você precisa desconstruir para construir. Aquilo foi entrando assim no meu coração de uma maneira assim muito, muito verdadeira. Eu via muita verdade no que ele estava falando. E aquilo assim foi como se eu tirasse a venda mesmo, né? Daquela angústia que eu sentia de estar num mundo em que eu não me encaixava e de saber que existia um outro caminho, né, de mentalidade mesmo. E aquilo foi bem forte, assim, a mensagem dele entrou muito forte mesmo no meu coração. E a partir de lá, eu comecei a ter o Flávio como um líder indiretamente, porque... Sem ele saber, né? Sem ele saber. E eu falava brincando, eu brincava até, eu falava, nossa, cara, um dia eu vou trabalhar com o Flávio, um dia eu vou... Porque ele fala a minha língua, eu falo a língua dele, na verdade. Mas, cara, imagina você trabalhar num lugar que você vai ser recompensada pelo teu resultado, né, que não vai ter uma pessoa que enfim, que simplesmente acha que você
pode ganhar mais e vai te vetar. E aquilo foi nutrindo o meu coração. Eu já realmente estava bem cansada, assim. E nessa época você ainda trabalhando? Trabalhando, só que eu tinha uma autoconfiança bastante grande no meu trabalho, então na primeira oportunidade que eu tive, eu pedi demissão, porque eu estava convicta que eu ia abrir um negócio, que eu ia fazer alguma coisa para mim. E um mês depois, o Flávio anunciou no aplicativo que ele tinha, do Geração de Valor, esse projeto, e eu falei, nossa, cara, é agora. Qual que foi a chamada do Flávio naquela época? O que ele falou e o que te chamou a atenção? Flávio tinha um aplicativo do Geração de Valor e ali estava realmente os mais fiéis seguidores, com certeza. E ali ele divulgou esse projeto, que ele selecionaria novos franqueados para a marca, né, para o WhatsApp. Ele falou um pouco do negócio, falou que uma escola com 400 alunos, ele daria um lucro líquido ali de 80 mil. E que e uma coisa que me chamou muita atenção, que ele falou que ele iria ensinar, né, a técnica do Flávio, né, da técnica WhatsApp. das vendas da WhatsApp. E aí, aquilo eu achei muito espetacular, que eu falei assim, nossa, eu quero muito aprender isso, né? Se eu já me nutro com o que ele fala, imagina se eu aprender como ele faz o que ele fala, né? E aí eu me candidatei, fui selecionada. Eu lembro como se fosse ontem o André me ligando. O André Cardoso, que hoje é diretor de expansão, já esteve André, aqui no podcast, você inclusive. É muito importante nessa história. E aí eu fui selecionada e fui para a segunda turma. E aí começou a loucura. E como que foi? Chegou lá, vamos matricular, ensinaram a técnica, vocês iam pra rua, como que era o processo lá dentro da universidade da matrícula? Olha só, eu vinha de um universo muito diferente, né? Então, eu tive um choque muito grande, porque eram muitas pessoas, assim, do Brasil todo, inclusive um do Japão, um dos Estados Unidos, se eu não me engano, ele estava morando nos Estados Unidos, veio também para participar, então um choque cultural muito grande, porque tinha muitas pessoas do Brasil todo, as pessoas também muito ansiosas, né, para aprender, e eu vindo de um universo diferente, eu tinha muito homem, era 80% homem, acho que 20% mulher, e eu era acostumada a trabalhar, né, no ambiente mais feminino. E o Edio nos recebeu junto com o Davidson. E aí eles começaram a ensinar sobre a mentalidade, sobre a técnica. Eu era um pouco inquieta, né, no sentido de... Eu sempre fui muito inquieta, trabalhando assim mesmo. Então eu não conseguia ficar ali dentro, lá naquele ambiente. Então... eu queria falar com as pessoas, até porque eu precisava virar algumas chaves antes, né? De entender o quanto que o inglês estava sendo importante naquele momento para as pessoas. E eu já sabia, porque eu atendia noivas de fora, então eu tinha que falar inglês, né? Então, no meu ambiente eu já tinha isso, mas eu queria entender ali no mercado, né? O impacto do inglês no mercado. Então, eu saía na rua, o Edio ensinou a fazer pesquisa, né? Aí, para quê? Ele ensinou, eu falei, não, vou falar com as pessoas então. E aí eu saía na rua, falando com as pessoas, fazendo a pesquisa, pegando contato. E eu falo assim, né, até parece bem bonito, mas não era. Porque você não tá respaldado de nada quando você tá na rua, né? Você precisa lidar ali com as tuas limitações, né? Com os teus... com os teus... problemas ali de medos, né, da pessoa te rejeitar, virar a cara, falar não, né, não tem interesse no inglês, mas eu tava achando aquilo tudo muito, eu tava muito decidida, né,
Eu não entrei mesmo para brincar, eu entrei para fazer o negócio acontecer. Tomava muito não nas pesquisas de rua? Muito não, muito não. Tipo, e como o escritório ficava na Vila Olímpia, então a gente ficava naquela região ali, Vila Olímpia, Faria Lima, Paulista também, né? Berrini. Então, como a gente estava com muita fome, meio que as pessoas viam a gente e já sabia, né? Eu vou perguntar do inglês, né? Então, faziam piada, entendeu? E como foi superar todas as dificuldades iniciais e bater a meta para conquistar uma franquia da WhatsApp dentro desse programa? Foi rápido, foi devagar? Quanto tempo levou? Como foi esse processo para você, na sua visão? Então, como eu mencionei, eu precisei virar algumas chaves, né? A primeira chave de onde eu tava e pelo que eu tava lutando, né? Segundo, aprender o trabalho. Não, peraí, então, vamos fazer um parênteses. Pelo que você estava lutando? Lutando no sentido de que eu ia ter uma marca, depois eu ia ter uma escola de inglês, então eu precisava estar naquele mundo, né? Inserida naquele mundo. Tinha o escritório fica do lado do Cubo, né? Do Itaú, um edifício que tem muitas empresas de tecnologia. Então eu falava muito com esse pessoal para entrar um pouco ali, né? Saber do universo deles. Então eu demorei um pouco para entrar dentro desse ambiente e depois para aprender o trabalho. Por quê? Porque o nosso trabalho tem um DNA muito forte, de uma linguagem muito forte, um posicionamento também muito grande, e não era o que eu estava acostumada. Então, eu tive que aprender, né? E aí, a partir do momento que eu aprendi, aí fluiu. Mas eu demorei 2 meses, assim, pra pegar o jeito mesmo e falar, peguei. Agora eu peguei. E todo o processo até bater a sua meta, quanto tempo demorou? Eu já estava decidida a bater em 6 meses, era o tempo que eu tinha. Então eu tomei a decisão de bater em 6 meses. Eu fui ali, acho que foi a 7ª aprovada. Fui anunciada em 2020, né, como franqueada, em janeiro de 2020. E que era um contexto também diferente aqui em São Paulo e no Brasil no geral, porque tinham muitas unidades da WhatsApp, eram 400 unidades. Então, em especial aqui em São Paulo, não tinham tantos bairros, né, disponíveis, territórios disponíveis. Então, eu tive uma dificuldade grande de achar. Então, você bateu a meta, já estava no plano para abrir a escola. E aí estava procurando um lugar. Já tinha escolhido o lugar. Não tinha porque os lugares que eu queria não dava, entendeu? Então eu tive que me apaixonar por algum lugar também, e aí eu decidi abrir em um bairro que eu vi que fazia sentido, aí comecei a busca de um imóvel. Quando eu achei no padrão que a franqueadora queria, eu já estava prestes a assinar o contrato, a fechar, aí foi a pandemia. Anunciado a pandemia. E aí você que lutou, sonhou, batalhou, bateu meta, fez pesquisa de rua, estava pronta para abrir uma escola, vem a pandemia. O que passou na sua cabeça naquele momento? Como que foi lidar com talvez uma frustração que você teve? Talvez isso seja uma característica, tá? Quando você pergunta. Eu tenho uma característica de normalmente enxergar as coisas pelo lado positivo, tá? No geral. Então, eu entendi aquilo não como um castigo. Eu entendi aquilo realmente como algo que estava me salvando ali, né? Porque o imóvel era um imóvel de esquina, num bairro, enfim, em ascensão, né? Uma extensão ali do Morumbi. Então, eu entendi que... Eu fiquei grata, na verdade, tá, Diego? Eu fiquei grata. Mesmo sem entender, sem saber o que aconteceria, você estava grata naquele momento. Eu estava grata, eu fiquei grata. E essa gratidão, inclusive, junto com giro alto que eu tava, né? Porque eu tava em alta performance naquele momento, assim, mental, né? Aí, logo quando o Marcelo Matheus, né, que era a pessoa que nos liderava, os franqueados formados pela Universidade da Matrícula, foi ele, né, que
que começou esse movimento de liderança, ele teve uma reunião ali com os diretores e aí o Flávio deu essa missão, né, para que os diretores trouxessem os franqueados para começar a produzir no WhatsApp Online, que até então era um produto que já existia, mas não era comercializado pelos franqueados, né? Como que foi essa transição para você? Você vendia um curso presencial. Sim. Você estava ali prestes a abrir uma escola. Veio a pandemia, tudo bem, ninguém tem controle. E aí aparece o direcionamento para começar a trabalhar com um produto digital do WhatsApp Online. Como que foi para você esse momento? O que você pensou na hora? Você pensou, não sei? Eu vou dominar isso aqui também. Eu vou pegar o jeito. E aí você participa dos treinamentos do WhatsApp Online e começa a vender. Você fez parte ali junto com o Marcelo Matheus, com a Ana Camila, da formatação do modelo de venda do WhatsApp Online. Sim. E como que foi esse momento? Foi um momento muito intenso. Eu acredito numa força maior, mas eu acredito que Papai do Céu ali colocou um dedinho, porque foi assim, um momento um momento ruim, assim, né, do mundo, no geral, mas um momento muito bom, porque eu achei muito simples vender o WhatsApp Online. O contexto também muito favorável, né? As pessoas em casa, querendo fazer o que não faziam, por exemplo, o curso de inglês. Então, eu tive uma alta performance bastante grande durante a maior parte, se não todo o período da pandemia. E hoje você está se aproximando a 3 mil vendas individuais, é isso? Sim. Desde esse período, você já matriculou quase 3 mil pessoas no curso de inglês online. Sim. Muito bacana, Vanessa. E nesse momento que vem a pandemia, que você meio que interrompe ali o sonho, mesmo grata, você interrompeu o sonho de ter a sua escola ali. Até o direcionamento para começar a vender o WhatsApp Online. Você lembra quanto tempo durou isso, mais ou menos? Foi na semana. Foi na mesma semana, então o Flávio tomou uma decisão rápida. Sim. Porque eu ia te fazer uma pergunta se você pensou que o projeto tinha acabado, se desistiu. Não deu nem tempo disso, na verdade. Não deu tempo. Entendi, então... O Flávio foi muito rápido, muito... Então não teve nenhum motivo específico que te manteve. Na verdade, você nem teve tempo de pensar em sair. Não tive tempo. Legal. E aí passou, você entrou no WhatsApp Online, você, como a gente já falou aqui, né, já matriculou quase 3 mil pessoas. Você abriu um escritório presencial e agora o WhatsApp vem com um momento de retomada do presencial, mas você acabou migrando mais para o modelo digital. Como você vê essa diferença entre os modelos e o que te chama mais atenção no digital do que no presencial? Eu creio que os dois modelos, eles são maravilhosos no sentido mesmo de negócio, né? São negócios espetaculares em todos os sentidos mesmo. Financeiro, do que da simplicidade, até eu diria, né? Não a simplicidade da formação, né? Que existe uma complexidade, mas do negócio mesmo, né? Agora, eu me identifiquei muito com online porque eu tenho algumas características, talvez, que fala muito com esse produto. Eu sempre quis ter... Aí entra também um ponto positivo, né, da minha performance, porque eu fiquei muito próxima da minha filha, né? E isso para mim foi... Como eu sempre trabalhei bastante... isso foi muito, muito especial. E isso fala muito comigo, assim, eu poder estar perto, né, eu ter essa liberdade, né, enfim, essa liberdade de ser dona do meu tempo, e não que o presencial não tem isso, ao contrário, né, mas obviamente exige ali uma presença, né? Claro, mas aí a sua presença, principalmente nos primeiros momentos, se torna algo crucial, né? Para que o negócio, ele realmente tenha uma alavancagem. Então, dado o momento, eu optei por dar continuidade.
Bom, você citou aí do financeiro também, né? E aqui a gente não tem tabu nenhum para falar de dinheiro. Sim. A gente sabe que a área de vendas nos dá a oportunidade de não ter um limite de ganho financeiro. O que Sim. define o nosso limite é a nossa capacidade de produção. Você, como estilista, qual foi o máximo que você ganhou em um único mês? 23. E na área de vendas, na educação, vendendo curso de inglês, em um único mês, qual que foi mais ou menos o valor que você ganhou? O máximo. Olha, ali na época da pandemia, eu vou te falar que eu não vou... Talvez essa informação não seja precisa, tá? Mais ou menos. Mas eu creio ali que em torno de uns 80 mil, 100 mil. Legal, de 80 a 100 mil. Hoje, só com a sua produção individual, sem contar com o time, qual que é a média de ganho que você tem hoje vendendo curso de inglês? De 35 mil, mais ou menos. 35 a 40 mil. De 35 a 40 mil só com a sua produção individual, ou seja, só dependendo de você, isso sem contar com produção de time. Eu tenho também uma carteira ali de alunos. Sim, que provém também da sua produção Sim. individual. Muito bacana, Vanessa. Então, você sai de uma estilista que, obviamente, a pandemia era um período que não dá para comparar muito, mas falando de hoje, falando de presente, você sai de uma estilista que já ganhou 23 mil para de 35 a 40 mil por mês vendendo curso de inglês, né? Potencializando aí a possibilidade que a área de vendas te traz. E dentro de todo esse contexto, você acabou se destacando rapidamente, né? Você bateu a meta ali em 6 meses, foi a 7ª franqueada ali do programa. Quais que foram as atitudes, os hábitos que você acredita que fizeram te alcançar, assim, esse resultado tão rápido? Eu acho que a primeira coisa, uma decisão muito clara do que eu queria. Eu estava decidida que eu não trabalharia mais, se fosse necessário, obviamente, claro, né? Até por ter uma filha, mas eu tinha uma decisão muito clara que eu ia trabalhar e o quanto eu ganhava não seria definido por um segundo, que seria definido a partir do meu próprio esforço e do meu resultado. Então, essa decisão de empreender junto com uma pessoa que eu já admirava, para mim foi a soma perfeita para eu falar assim, não tem plano B, plano A, e se não der, é plano A de novo. Então a decisão fez com que você atingisse esses resultados, e o que te mantém ganhando de 35 a 40 mil reais por mês com a sua produção individual, o que mantém hoje? Quais são os hábitos que você tem hoje que faz com que você seja produtiva? Eu primeiro, né, eu desenvolvi um know-how muito grande, eu realmente entrei lá no início, né, em 2019, eu já estava com uma decisão tomada de dominar o trabalho. Então, ao longo do tempo, eu fui aperfeiçoando, aquilo foi se tornando muito simples, porque primeiro a pessoa precisa aprender a técnica. E com a técnica a pessoa vai atingir as metas que ela quer. Mas num segundo momento, ela precisa que a técnica seja um estado de espírito, entendeu? Existe uma lógica na técnica, né? Uma lógica muito grande, e eu decidi que aquilo seria a minha forma de viver. Então, eu vivo a partir da técnica da matrícula. Isso é minha bússola, na verdade, entendeu? Eu sempre estou me questionando se eu estou seguindo o que eu entendo que são os princípios do trabalho. Porque uma vez que eu esteja com os princípios muito alinhados, eu vou performar e aquilo vai continuar sendo simples para mim. Se eu me perder, aí vai ficar complexo. Então, eu realmente... É uma pergunta que, para mim, é um tanto claro que se você desenvolve um know-how, não tem por que você, né, não servir com isso, né? Se você... Pegando um gancho aí na sua resposta, você adquiriu um know-how, você deu seguimento aí no que você quer, nas suas decisões,
mas você disse que se você se perder se torna complexo. Quando uma pessoa se perde, como que ela faz para se encontrar de novo? Ela precisa de ajuda muitas vezes, tá? Porque quando a gente se perde, o que a pessoa perde é a visão. A pessoa, ela se perde nos problemas, na dificuldade que ela tem de resolver algo. E quando ela tem dificuldade de alguma coisa, a reação natural do ser humano é culpar algo que está fora. Uma liderança, ou uma empresa, ou qualquer coisa, né? Então, é muito difícil a pessoa conseguir sozinha entender que não é nada do que ela está dizendo, e sim uma limitação que ela está se esbarrando. Então, é nesse lugar que entra a liderança. Eu entendo que a liderança é uma pessoa que já viveu algumas vezes as dificuldades que aquela pessoa está passando, e que para ela é muito claro o limite que ela está se esbarrando. Então, a liderança eu considero que seja a principal ferramenta para uma pessoa ela conseguir ter um alinhamento de visão e voltar a fazer algo que é simples e que muitas vezes a pessoa confunde porque ela está confusa com outras coisas. Muito bom. Sobre essa questão da liderança, você passou ali por uma futura escola presencial, que não aconteceu? Sim. Você passou pela EdTech, que era o escritório comercial que você tinha em São Paulo, e agora você está focada dentro da WSP, que é esse canal de vendas externo, o nosso canal de vendas, onde a galera trabalha de home office, onde a gente trabalha num modelo muito mais de inspiração do que de ser chefe, por exemplo. Quais são os maiores desafios para você liderar um time de home office, um time à distância? Eu considero que é o mesmo desafio do presencial, porque, como eu acabei de mencionar, os problemas eles existem, né, na cabeça da pessoa, onde quer que ela esteja, mas eu creio que o principal é a ambiência, porque às vezes a pessoa trabalha num ambiente hostil, né, em que tem pessoas jogando contra, em pessoas que não entendem como o cuidado que a pessoa precisa ter com a própria mente dela para ela conseguir produzir. Então, às vezes é um marido, ou uma esposa, ou um pai, ou uma mãe que às vezes numa até intenção positiva de acolher aquela pessoa, vai falar algo negativo, né, do projeto, ou vai sugerir que ela procure alguma coisa que seja mais estável. E quando a pessoa ela está enfraquecida das convicções, facilmente ela tende a achar a ideia muito convidativa, e aí a partir disso se perder. Então, de novo, volta a liderança. Se a pessoa tiver com uma liderança e tiver essa conexão, vai ser mais difícil, porque a ambiência esse entendimento, uma vez que a pessoa já seja um pouco mais madura, ela consegue já discernir melhor, né, o que está acontecendo no ambiente dela e qual é o ambiente que ela quer. No início é muito frágil, né, a pessoa não tem ainda a força das convicções ali para realmente discernir, né. Então, eu creio que quem está começando e não tem ainda uma mentalidade muito fortalecida, esclarecida, ela vai, muitas vezes, se perder. Quem é mais maduro vai entender. Vanessa, hoje, olhando para a sua trajetória, você passando por 3 canais de venda e agora aqui na WSP, o que representa para você em termos de propósito e liberdade na sua vida a WSP? A gente tem uma máxima que trabalha resultado, né? Aqui, nas vendas, né? Trabalho é resultado. Então, posso dizer que não é que eu trabalhava, mas eu ficava fora muitas horas de casa, né? Não sei se o quanto eu era produtiva, mas a verdade é que eu ficava muito tempo distante daquilo que era realmente importante para mim. Então, a WSP representa eu estar próxima daquilo que é importante,
de eu ser dona do meu tempo e de muitas pessoas especiais, sabe, Diego, que eu conheci nesse projeto, pessoas muito especiais e que eu entendo que eu posso contribuir com essas pessoas para que elas se fortaleçam e estejam desse outro lado que vale muito a pena, né? Muito bacana. E trazendo um pouco para uma questão talvez mais profunda, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é a pessoa se conhecer. Eu acho que isso é sucesso. É quando a pessoa sabe exatamente o que ela quer, por que ela quer, o que é importante para ela, o que vale a pena abrir mão, o que não vale. Eu acho que isso é sucesso. O porquê que a pessoa quer o que ela quer. Quando ela descobre isso e se conhece, ela invariavelmente vai encontrar o caminho. Valeu a pena ter pedido demissão para mergulhar no mundo das matrículas? Valeu muito a pena. Sou muito grata. Então, Vanessa, pra gente partir pro final aqui, eu vou pedir para você deixar uma mensagem aí pra galera, o que vier ao seu coração aí, o que você pode deixar para contribuir pra galera que nos assiste ou nos ouve. Bom, eu diria para você que tem alguma dúvida que vendas, né, pode contribuir com a tua vida, eu diria que você se permita aprender a vender, se dedicar ao projeto. Inclusive, nós temos um projeto na WSP, um caminho muito claro, assim como eu tive, de você chegar a um patamar na tua vida que você possa ter uma independência maior, que você possa sobrar para as pessoas que você ama, para realizar os sonhos que você tem. De repente você desistiu porque você se encontrou num lugar em que você não via perspectiva. Então eu diria para você aprender a vender, porque na tua vida isso vai ser determinante para o teu crescimento. Em algum momento você vai ter que desenvolver essa habilidade, e quanto antes você decidir por esse caminho, mais rápido você vai atingir os seus sonhos. Muito bacana, obrigado, Vanessa, mais uma vez pela sua participação, pela mensagem, pela inspiração. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E você que nos assiste, não esquece de seguir nas redes sociais o perfil da nossa plataforma, @WiserSalesPlatform, o WSPcast também, que está no YouTube, está no Spotify, e se mantenha ligado que na próxima semana traremos mais um convidado, mais uma mensagem, mais uma inspiração para você evoluir pessoal, profissional, espiritual e cada vez mais trazendo algo que acrescente na sua vida. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.